beleza. O texto que nós vamos meditar hoje é 2 Reis, capítulo 5. Texto de 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, para a meditação de nós outros nesta noite, para a glória de Deus. Quero agradecer pela oportunidade dada, em nome de Jesus, e que o Senhor fale aos nossos corações. Deus abençoe a todos que estão ouvindo, estão vendo, e que o Senhor possa nos usar poderosamente. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, aleluia. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Irmãos e irmãs, quem não conhece essa história de Naamã, história que está descrita na gloriosa palavra e que fala de um homem que era de grande respeito, fazia parte do exército da Síria, um homem respeitado, de autoridade, porém, o versículo no final nos descreve que ele, porém, era leproso. Imagine esse homem da alta sociedade, de tão grande autoridade, mas sofria com uma lepra. Imagine esse homem que devia ter vergonha em alguns locais de chegada, porque era leproso, mas era respeitado. Mas algo tirava a sua paz, tirava o seu sono, que era a lepra que estava aumentando no seu corpo. Porém, um dia, uma menina, uma desconhecida, foi usada por Deus para falar que em Israel tinha um Deus que poderia mudar a história de Naamã. E assim, eu quero trazer nessa noite o tema, os passos que Naamã deu para receber o milagre. É o tema da mensagem. Os passos que Naamã deu para receber o seu milagre. Aleluia. O primeiro milagre, o primeiro passo que Naamã deu está no verso 4 e 5. Quero pedir que todos fiquem com o texto aberto. E diz assim: Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aleluia. O primeiro passo que Naamã deu foi o passo de crer que receberia o seu milagre. Foi o primeiro passo. Uma menina que foi usada por Deus, porém uma missionária, falou que na sua terra existia um Deus e um profeta que, invocando o nome do Senhor, Naamã poderia ser curado. E ao ouvir esta palavra, Naamã creu que em Israel poderia ser mudada a sua história. Ou seja, Deus usa desconhecidos para engrandecer e falar do teu nome. Não é só pastor, não é só bispo, não é só apóstolo. É você que está me ouvindo, que é instrumento de Deus. Essa menina era desconhecida, a Bíblia nem cita o seu nome. E ela foi usada por Deus para dizer que em Israel tinha um profeta que poderia apresentá-lo a Deus e assim Naamã receber o seu milagre. Então quer dizer que a qualquer momento você pode ser um instrumento do Senhor na obra do Senhor, na igreja do Senhor. Não se sinta escanteado, não se sinta triste, mas no momento certo, Deus vai te usar como usou esta menina para falar da sua palavra
para Naamã. Foi a melhor coisa que ele fez. Naamã deu ouvidos a essa menina e ele creu. Isso lhe trouxe fé, porque praticamente Naamã estava sem fé, desacreditado, triste, quem sabe até pensando em morrer devido àquela enfermidade. E eu digo, quantos ouvem, quantos escutam sobre receber o milagre e não crê, e ficam assim cativos das suas enfermidades, dos seus problemas. Quantos que não dão ouvido? Quantos você tem convidado para vir à igreja, participar da vigília, do culto de cura, do culto de campanha? Porque Deus pode mudar a história desta mulher, deste homem, desta família. Mas eles não creram, não apareceram, não chegaram à casa de Deus e continuam cativos da enfermidade, das situações, dos problemas. Aquele homem que estava no tanque, ao lado do tanque, Jesus chegou e falou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, ninguém me ajuda a me colocar no tanque. Quando as águas são agitadas, muitos entram aqui, mas não tem como. Aquele homem estava ali, esperando o milagre, esperando, sem crer realmente que poderia ser curado. Naamã teve fé, tomou posse daquela palavra, aleluia, e com certeza ele deu o primeiro passo, que foi crer. Então, creia na palavra do Senhor. A palavra que vivifica, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra positiva. Não dê ouvidos à palavra negativa, porque de um lado tem a palavra de Deus, que é a palavra poderosa. Do outro lado tem a palavra do negativismo. Aquelas pessoas que dizem não vai dar certo, não vai acontecer, Deus não vai te abençoar. Não escute. Rejeite, aleluia, todas as promessas de Deus estão escritas em sua palavra e estão à disposição do seu povo, e pode ter certeza disso, as promessas vão se cumprir na tua vida, louvado seja Deus, é só você crer, porque João fez questão de registrar, no capítulo 11, verso 40, o próprio Jesus disse: e aí te digo, se creres, verás a glória de Deus. Portanto, se você crer, você verá a glória, a mão poderosa do Senhor, fazendo milagre, entregando a bênção na tua vida. Esse foi o primeiro passo que Naamã tomou, foi crer que recebeu o milagre. O segundo passo que Naamã tomou está no verso 9, do capítulo 5 de 2 Reis, que diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. O segundo passo foi dado, porque Naamã creu naquela palavra. E porque ele creu naquela palavra, ele foi atrás do seu milagre. É o segundo passo que muitos precisam fazer. Depois de crer, aquela menina que disse aquela palavra a Naamã, que tocou o seu coração, que atiçou a sua fé e ele creu, ele foi atrás do seu milagre. Ele comunicou ao seu rei, ele foi a Israel e ali chegou na casa do profeta Eliseu. Irmãos e irmãs, muitos têm deixado de ir atrás do seu milagre e com isso acabam sofrendo, porque não vão atrás e ficam esperando sentados ou deitados, e o milagre não vem. E não é assim. Nós temos que ir em busca dos nossos objetivos, jamais ficar parado. Aleluia, porque temos que ter iniciativa, assim como Naamã teve. Quando ele creu, ele teve a iniciativa de ir. Eu vou a Israel e vou receber o meu milagre. Quantos poderiam estar aqui hoje conosco, ou na igreja, no culto que já passou mais cedo, poderiam ser abençoados, mas não vieram atrás do milagre, não vieram atrás de uma palavra, não compareceram. Mas o Senhor manda vir. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Quem vai até o Senhor pode ter certeza que será aliviado. Que quem vai ao Senhor pode ter certeza que será restaurado. Mas quem não vai, quem não chega perto, vai ficar esperando o milagre e não vai receber, infelizmente. E Naamã, aqui, crendo naquela palavra, e assim criando fé em seu coração, foi até o profeta para receber o seu milagre. Foi o segundo passo que ele tomou, que ele colocou em prática, foi ir a Israel para receber a sua bênção. O terceiro passo que Naamã tomou é um passo que em nosso cotidiano nós tomamos passos positivos e passos negativos. E isso aconteceu também na vida de Naamã. No verso 11 diz: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele saíra e pôs-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã aqui ele deu um passo de dúvida, ele duvidou do seu milagre. Naamã ouviu a condição do profeta e duvidou, porque queria que fosse do jeito dele. E eu te digo, irmãos, não é do jeito que você nem eu quer, é do jeito que Deus quer. O Senhor Jesus diz que seja feita a tua vontade e não a minha. Então é do jeito que o Senhor quer, é da forma que Ele quer. Naamã disse: o profeta poderia me mandado para o rio fulano, que é um rio limpo, de águas claras, mas o rio Jordão é um rio sujo, poluído, mas é da forma que Deus quer. Deus queria que Naamã fosse até aquele rio e mergulhasse 7 vezes para receber o milagre. Irmãos e irmãs, muitos duvidam do poder de Deus e acabam estacionados e assim parando a sua fé. Mas aquele que está disposto a ser abençoado, aleluia, enfrenta qualquer condição que o Senhor coloca. Ele enfrenta, ele vai à luta, ele vai atrás, mas não duvida jamais. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu abro um espaço para trazer um testemunho de um dos nossos pastores, pastor Roberto, que é o pastor da Igreja Batista Maranata de Penaforte, que é divisa com Pernambuco, ali com Salgueiro. O pastor Roberto ele tinha um problema na visão, que poderia tomar a sua visão, ele poderia ficar sem visão. E ele foi a São Paulo, atrás daquela medicina que é 3, 4 vezes melhor do que a nossa medicina aqui no Nordeste. E ali ele foi preparado para enfrentar um procedimento, para enfrentar uma cirurgia. Mas antes daquela consulta com aquele médico, ele foi à igreja. Ele foi à casa do Pai. E ali Deus usou um homem de Deus e disse: tu vieste até aqui, atrás dos homens, mas tu vieste também na minha casa. E nessa noite eu te curo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que foi que aconteceu? Aquela doença que estava progredindo, ela estacionou. E o pastor Roberto, que estava com medo de pregar o evangelho, com medo de não pregar jamais, porque poderia ficar sem visão, ele hoje prega o evangelho e está curado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Deus permitiu que o pastor Roberto fosse a São Paulo, mas Deus não permitiu que ele fizesse a cirurgia. Ele fez a cirurgia espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E Tiago escreveu no capítulo 1, verso 6: peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Quando você duvida, você é como o vento, vai de um lado para outro, sem rumo. Mas quando você não duvida e acredita que Deus pode fazer, aleluia, aí com certeza o milagre vai acontecer. Louvado seja Deus. Depois dessa dúvida, o Senhor usou mais um
desconhecido. Um dos seus servos de Naamã, chegou até ele aqui no verso 13 e disse: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Deus usou aquela menina e Deus usou um dos seus servos, ou os seus servos, para quê? Para quebrantar o coração de Naamã. Depois daquela dúvida, Naamã precisava ser quebrantado. E aí foi o quarto passo que Naamã tomou, foi deixar ser trabalhado, quebrado, para receber o seu milagre. Quando Naamã quebrou o seu coração, quando Naamã desceu à casa do oleiro, aí sim ele estava preparado para receber a sua bênção. E às vezes, irmãos, temos que quebrantar o nosso coração, pois o orgulho vem à tona. E isso atrapalha o processo de receber a bênção. O orgulho vem, porque a carne muitas vezes grita, mas lembre-se que Deus sempre vai usar alguém, mesmo que seja desconhecido, para que o Espírito Santo volte a reinar em você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo 147, verso 3, está escrito: sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Ou seja, está registrado que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Quando temos um coração quebrantado, como permitimos ser trabalhado, aí sim Jesus há de nos abençoar, louvado seja Deus. E devido a esses passos que Naamã trilhou, melhor dizendo, crendo que receberia o seu milagre indo a Israel, indo até a casa do profeta para receber o seu milagre, duvidando, ele duvidou, mas aí o Senhor usou os servos para quebrantar o coração e tirar aquela dúvida do coração de Naamã, e quando ele foi quebrantado, aí ele estava preparado para receber o milagre. Depois de Naamã ter percorrido o caminho, o seu prêmio chegou, a sua vitória chegou. Ele desceu as águas sujas do Rio Jordão e foi purificado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o lugar, não é a ocasião, é o tempo e a hora de Deus. Não, eu quero ser abençoado em tal lugar. Não, Deus vai mandar você para outro lugar. E lá é o lugar da tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que fosse em tal lugar, que eu recebesse a minha bênção. Não, não é da tua vontade, é da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas e quantas experiências a gente tem em nome de Jesus. Aleluia, do que Deus faz. Aleluia. Aqui muitas vezes a gente vai estar no culto, uma igreja grande, ali, com os irmãos adorando e sentindo a presença de Deus, mas também quando a gente vai à zona rural e vai para aqueles cultos na casa dos irmãos, a gente sente a presença de Deus dobrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É como eu disse, não é o local, não é o ensejo, é Deus que faz, aonde Ele quiser, da forma que Ele quer, Ele vai fazer e vai entregar a sua vitória. Se algo está atrapalhando na tua vida, ore a Deus. Diga: Senhor, o que atrapalha de eu receber a minha bênção? O que é que está atrapalhando, Senhor? O Senhor vai te revelar. Vai trabalhar em teu coração, tu será quebrantado e aí sim preparado para receber a vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele creu e viu que o Deus dos céus curou as suas feridas e creu até o seu último dia de vida, que em Israel tinha um Deus todo-poderoso. E assim também é nós. Nós vamos até o último dia, crendo que o nosso Deus
é grande e poderoso para fazer o sobrenatural na tua vida. Pode ter certeza disso, aleluia. Você que prega na internet, você que canta para o Senhor, você que evangeliza para o Senhor nas redes sociais, na rua, nos hospitais, nas escolas, aleluia, da tua forma, do teu jeito. E você tem dito muitas das vezes: Senhor, cadê a minha bênção? Cadê a minha vitória? Meu amado, minha amada, o tempo é o Senhor quem marca. O tempo é o Senhor quem diz. Não é o dia que você quer, não é na hora que você quer, é na hora e local reservado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós, nesses dias, trilharmos os passos que Naamã deu para receber o milagre, também poderemos ser vitoriosos em nome de Jesus. Crendo sempre que vamos receber o milagre, indo atrás dos propósitos do Senhor, atrás da voz de Deus, que já recebemos, e jamais duvidando em nosso coração, e deixando ser quebrantado, trabalhado, lapidado pelo Senhor, todos esses passos acontecendo, tudo isso acontecendo em nós, você está preparado para ser uma bênção nas mãos do Senhor e ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E por último, eu trago um testemunho da bênção que Deus faz. Esses dias, mês passado, fazendo a obra com uma motinha aqui, uma popzinha, né? E ela começou a fumaçar, e onde eu passava, os irmãos diziam: "Ô pastor, essa moto do senhor é a lenha?", né? E começavam a dizer coisas: "E pastor, essa moto do senhor é do fumacê, é para matar o mosquito, passar ali na rua de casa". E eu sou Jesus, teu servo, e eu pregando, indo aqui para o hospital, para o batalhão, pregar para o pessoal, fazer capelania, nessa moto fumaçando, e passando e o povo rindo. Eu disse: "Jesus, não aceito um negócio desse, não. Eu quero ouvir teu milagre, eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe". E aí, irmãos, eu fui lá na concessionária de motos e disse: "Eu quero fazer um consórcio". De que moto? De uma Bros, da mais cara que tem. E como é esse negócio aí? Aí disseram: "Ó, você fazendo aqui o consórcio, nós vamos botar o senhor aqui num consórcio já em andamento". Eu disse: qual é o limite do lance para tirar essa moto logo? Aí disseram: é de 10 mil para frente. Eu digo: eu só dou o valor dessa moto aqui, ó, da Pop. O quanto? Não, eu dou 8 mil. Não, essa moto não vale 8 mil porque está fumaçando, ela vale 6.500. Pois não tem problema, receba ela e eu pago a diferença. 8 mil, eu disse: pastor, eu não vou desanimar o senhor não, mas com 8 mil não tira não. Eu digo: tira sim, porque eu sirvo um Deus que é todo poderoso e ele vai fazer o milagre. Irmãos, com 15 dias, a Honda liga: pastor, o lance do Senhor foi contemplado para a honra e glória do Senhor. E eu estou esperando a moto chegar, vai chegar a qualquer momento, e é assim que Deus trabalha. De uma moto Pop velha, fumaçando, vou passar para uma nova, zero, emplacada, porque Deus é Deus de milagre e é Deus de vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia, meu irmão, creia e siga os passos de Naamã, e com certeza o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos e eu passo a oportunidade a quem de direito em nome de Jesus.